Muito bom dia a todos, caros colegas membros do governo, senhores jornalistas. A guerra na Ucrânia e a crise inflacionária por ela provocada continua, de facto, na origem da escalada de preços dos produtos alimentares a nível internacional e também da energia. Cabo Verde, como um país importador, obviamente continua a sofrer o impacto, especialmente no consumo, afetando todas as famílias cabo-verdianas, com especial destaque, obviamente, para as famílias de baixa renda, que têm, de facto, adotado medidas para poderem continuar a consumir. Daí que o Governo, vendo o impacto na segurança alimentar e nutricional, tomou algumas medidas e estamos cá para fazer o ponto de situação. Mas, antes disso, vamos falar da situação internacional em termos dos preços. Podemos ver naquele gráfico, portanto, a oscilação dos preços a nível internacional. Portanto, a tendência continua em alta, com relação a 2021, ano homólogo, e nós podemos apenas constatar que no mês de agosto, em relação ao mês anterior, tivemos, portanto, uma diminuição de 1,9%, comparativamente com, como eu disse, com o mês de julho, em relação ao índice de preços dos produtos a nível internacional, mas mantém-se uma subida de 7,9% em relação a 2021. Os principais produtos, nós podemos verificar dentro desta diminuição, uma diminuição de 3,3% nos óleos alimentares. Depois, para os produtos lácteos, 2%. Para os produtos lácteos é o segundo mês consecutivo de declínio, mas permanece 23,5% maior que o registrado em 2021. Depois nós temos o açúcar, que também registrou uma diminuição de 2,1% em comparação com julho de 2022, o nível menor desde julho de 2021. Depois os cereais, 1,4% em comparação com julho de 2022, mas permanece superior 11,4% em relação a 2021, e a carne 1,5% em comparação com julho de 2022, mas 8,2% maior em comparação com agosto de 2021. Portanto, podem ver que a nível internacional ainda nós continuamos com a situação em alta. Cabo Verde é um país importador e, obviamente, que isto tem impactos. Quando nós olhamos então para Cabo Verde, a verde, óleos alimentares e leite são os que mais flutuaram, não obstante as medidas tomadas pelo Governo, mas se olharmos para o restante dos produtos alimentares de primeira necessidade, o impacto das medidas tem que ver justamente com a estabilização dos preços que nós estamos a ver no gráfico, e eu devo aqui sublinhar que, comparativamente com os produtos energéticos aqui apresentados, os preços dos produtos alimentares em Cabo Verde não são regulados. E, portanto, as medidas que o Governo toma têm que ter um impacto mais global, mas depende demasiadamente da dinâmica da importação. E a segunda diferença é que nós temos poucos importadores, são dois importadores, essencialmente a nível dos produtos energéticos, da eletricidade, um produtor e distribuidor, quando a nível dos produtos alimentares temos, portanto, um mercado muito mais diversificado. Daí que o Governo, para além das medidas que têm a ver com a estabilização dos preços, também tomou medidas que têm a ver com o aumento e estabilização dos estoques dos alimentos, e podemos ver ali no quadro que
que nós estamos numa situação relativamente confortável, tendo em conta as oscilações e a situação até da ameaça de ruptura no início desta crise. Portanto, para o milho de segunda, nós temos 4,7 meses, quase 5 meses de estoque, 13,5 meses para o arroz, muito acima, portanto, daquilo que antes até vinha sendo normal. Para o trigo, 5,6 meses, já para a farinha de trigo, quase um mês, mas isto tem a ver justamente com o processo de moagem, estando aqui o trigo a granel, é possível sempre fazer a moagem. Depois, nós verificamos para o açúcar 3,3 meses, para os feijões 4,7 meses, leite em pó quase 3 meses, óleo alimentar 12,3 meses. Portanto, aqui um dos impactos importantes das medidas tem que ver justamente com trazer uma espécie de certeza naquilo que o Governo está fazendo e, evidentemente, a estabilização e o aumento do estoque dos alimentos. O Governo, obviamente, que estas medidas inserem-se num conjunto de medidas que já vinham sendo tomadas desde 2017, tem que ver com, digamos, reforço da segurança alimentar, medidas de mitigação e de resiliência por causa da seca e por causa da Covid, e nós podemos, portanto, verificar que é praticamente uma boa continuação, com, naturalmente, os acréscimos que se fez a partir de março. Aumentamos o estoque dos produtos alimentares, capacidade de estoque para 31 mil toneladas, com o impacto que nós vimos. A compensação financeira na estabilização dos preços, o quadro já tinha sido apresentado. Temos as medidas que têm que ver com o trabalho público. O Governo aprovou um pacote de 243 mil contos para os 3 meses. 50% deste valor foi já desembolsado pelo Governo e vamos podendo, portanto, nos próximos tempos desembolsar o restante. Trata-se, portanto, de um montante que inicialmente não tinha sido orçamentado e, portanto, as dificuldades iniciais nos procedimentos com os contratos de programa para poderem ser, de facto, iniciados os trabalhos, mas este assunto acabou sendo resolvido. A nível da pecuária, a bonificação da ração, de 110 mil contos, 80 mil contos foram já gastos em bonificação da ração pelo Estado. Como sabeis, não se trata da bonificação apenas da ração para os ruminantes, mas para as demais espécies zootécnicas, não é? Que nós aqui praticamos a nível da pecuária, e tem, portanto, funcionado normalmente e tem tido, de facto, um impacto enorme a nível da pecuária, com a estabilização, como nós dissemos, dos preços da carne, mas sobretudo da manutenção da capacidade de se continuar a levar a cabo esta atividade no campo. Depois, o trabalho, portanto, trabalho público, já falei, e assistência alimentar, um montante de 12 mil contos também foi objeto de assinatura de um protocolo com organizações de foro religioso que fazem assistência alimentar para reforçar a atividade que vêm fazendo. 50% deste valor também foi já liberado e o Governo vai continuar com estas medidas. Devo dizer que, portanto, vemos os impactos, globalmente, vemos os impactos na redução dos riscos de ruptura dos estoques dos alimentos, aumento da capacidade de estoque dos alimentos, nos preços estabilizados, acima de tudo, a nível da ração animal, mas com a bonificação ajudando os criadores, alimentação reforçada nas escolas, aqui
Devo dizer que as cantinas escolares funcionaram, não digamos, com a intensidade que nós gostaríamos que fosse, mas lá está, a afluência às cantinas escolares depende da decisão das famílias, e aqui devo sublinhar que cerca de 12% dos alunos das escolas de ensino básico afluíram às cantinas durante o período das férias, com impacto também na segurança alimentar e nutricional das nossas crianças. Agora, com o início das aulas, vão continuar a ter, portanto, este apoio, e devo aqui sublinhar que cerca de 1,5 milhões de dólares foram mobilizados através do PAM, e alguns desses produtos já chegaram ao país, e nós contamos nos próximos dias assinar um memorando de entendimento com o PAM sobre a boa distribuição de todos esses produtos a nível das nossas escolas. Para terminar, queria dizer que o Governo vai manter estas medidas e vai reformular, à medida das necessidades, as ações que decidiu, enfim, concretizar para mitigar os efeitos da guerra na Ucrânia, designadamente em relação às cantinas escolares. Vamos ter que ver como fazer chegar melhor estes apoios às famílias que realmente necessitam. Nós vamos ter que avaliar o ano agrícola. Estamos, enfim, com um bom andamento do ano agrícola. Estamos a ver que há resultados bastante diferenciados entre os vários concelhos do país, e há uma equipa pluridisciplinar que vai, enfim, nos trazer um relatório muito mais conciso sobre a recarga dos lençóis freáticos, sobre a produção forageira, sobre a produção de grãos, para que o Governo possa ter elementos concretos de avaliação e saber que medidas serão tomadas depois. Muito obrigado.